Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade à nossa matéria UTI e a gente vai falar um pouco sobre algumas patologias, alguns tipos de infecções, traqueostomia, né, que é preciso fazer no paciente que está logicamente na UTI, tá? Então a gente vai começar primeiramente, o tema de agora que a gente vai desenvolver e discutir é sobre infecções, tá? Essas infecções é muito comum, tá? Em paciente que ele está na UTI, tá? Principalmente infecções respiratórias, tá? E infecções, logicamente, urinária, tá? Uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção é que a UTI ela é totalmente aberta. E nisso, quando a gente troca um paciente, vai para outro paciente, a gente precisa trocar, logicamente, tudo. Tá? Se o meu paciente é de contato, a gente tem que trocar logicamente todos os parâmetros, tá? Os EPIs que a gente estava utilizando e principalmente luvas. Isso muito não acontece, tá? Eu estou mexendo com um paciente e depois eu vou para outro. Isso não pode. Então, todo equipamento que eu estou, todos os meus EPIs que eu tenho que tirar e colocar outro novo, tá? Por quê? Para não gerar infecção cruzada. A UTI ela tem muito isso de infecção cruzada. Por quê? Porque a gente vai ter patologia, diversas patologias, TPOC, enfisema, insuficiência renal, aguda, crônica. Vamos ter logicamente pacientes cardíacos, vamos ter pacientes diabéticos. Então, se a gente não fazer o uso dos EPIs correto e retirar ele corretamente e não levar logicamente infecção para esses pacientes, esse na verdade é o nosso foco. Então acontece isso muito na UTI, tá? O pessoal não troca os EPIs, não troca a luva, tá? Lavagem das mãos, que tem que ser realizado, logicamente, quando a gente sai de cada paciente. Então as pessoas não têm essa consciência, tá? Na verdade, vocês aprendem certo, tá? E quando vocês vão trabalhar, pratica logicamente o errado, tá? E isso a gente vê muito na UTI. Por quê? Meu paciente ele não vai ter tanta, logicamente, dificuldade respiratória. Como que o meu paciente ele pega uma patologia respiratória? Porque meu paciente ele pega tanta infecção urinária? O que está acontecendo? Meu paciente está com sonda, ok. Ele está com cateterismo vesical de demora, perfeito. Então isso é o que? É uma sonda vesical de demora, que é a mesma coisa, lembrando que sonda mudou, então é catéter, tá? Estou com catéter, tá? Um catéter vesical de demora, perfeito, eu estou com esse catéter, tá? O catéter já é uma porta, logicamente, de entrada para, logicamente, micro-organismo. E, logicamente, quando a gente fala de UTI, tem bastante micro-organismo. Então, se você não faz esses padrões de cuidados, lavagem das mãos, trocas de EPIs, vocês estão levando infecções, logicamente, para o meu paciente. E isso vira, logicamente, infecção cruzadas. E daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar mais sobre isso, tá? Então, assim, o paciente que tem, logicamente, infecções respiratórias, infecção urinária, logicamente eles vão receber um tratamento, tá, com antibiótico. Muitos, tá, desses tratamentos antibióticos, vocês precisam voltar lá em microbiologia para falar sobre o gram positivo e o gram negativo. E aqui eu vou deixar logicamente uma pergunta para vocês: qual é o gram mais perigoso, o positivo ou o negativo? Tá? Por quê? Porque assim, o meu paciente ele pegou uma infecção urinária, não é só uma infecção urinária. Aí eu posso tratar com antibiótico? Pode, tá? Um dos medicamentos que é mais tratado é o cipro, tá? O ciprofloxacina, tá? Ele é um antibiótico tratado para infecção urinária. Ok, tá? Mas se a minha paciente ele tem sempre infecção urinária, o cipro vai adiantar? Não. Aí o médico ele vai trocando uns antibióticos. Por quê? O que acontece se vocês estudaram, logicamente, em microbiologia? O gram positivo, você vai colher, logicamente, essa bactéria, não é? Não colhe-se da bolsa, tá? Colhe diretamente da fonte, na verdade, se ele tiver com a sonda, tá? Então, o que acontece? Aqui a gente vai colocar o antibiótico. O antibiótico é para saber se ele vai diminuir a parede celular, tá? Se ele vai, logicamente, combater essa bactéria ou simplesmente ela não vai fazer nada,
tá? E tem alguns antibióticos que eles começam a diminuir, tá? E depois ele começa a crescer a bactéria. Então isso quer dizer o quê? Tá fortalecendo, logicamente, a bactéria. Então isso acontece muito em antibiótico, tá? Esses antibióticos que muitas pessoas ficam tomando para matar, logicamente, vários tipos de bactérias, fungos, e às vezes não adianta, tá? Por quê? Porque eu não posso me medicar, por isso que o médico tem que prescrever, porque ele precisa saber. Não está adiantando, doutor, não está adiantando um remédio que você passou, ele vai passar outro. Doutor, não está adiantando, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a parede celular, tá, principalmente da minha bactéria, ela está sendo resistente ao meu antibiótico. E ali ele vai pedir, logicamente, uma coleta para ele saber que tipo de gram é essa bactéria. Se ela é um gram positivo ou se ela é um gram negativo. E ali ele vai dar um medicamento, logicamente, próprio, tá, para matar essa bactéria. E isso, tá, vocês aprendem em microbiologia. Eu só dei, logicamente, uma pequena introdução, porque é longo tudo isso, tá? E esse não é o nosso foco. Tá? Então, vai ser tratado logicamente com antibiótico. Fora isso, tá? Os riscos dessas infecções ocorrem, tá? Quando há logicamente vários tipos, tá? De hematogênica, tá? Que isso é o que? Através de sangue, tá? Hematogênica é através, logicamente, de sangue. Isso vem muito com acesso venoso periférico, tá? E quando todos os pacientes que estão na UTI, eles utilizam, logicamente, catéter venoso central. Esse catéter venoso central, tá? Se você não souber trabalhar com ele e não souber, logicamente, fazer cuidados de enfermagem, uma boa limpeza, esse paciente, logicamente, vai ter uma infecção por conta, logicamente, tá, através do sangue, tá, que é, logicamente, a bactéria pode entrar diretamente nesse catéter e o meu paciente pode ter um choque séptico e vir falecer por conta disso, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então a gente não tem só a infecção respiratória urinária, tem também por conta dos catéter, tá? Fora isso também, os respiradores, tá, do meu paciente, a gente tem que tomar muito cuidado também. Os respiradores dele, da forma que a gente manuseia, tá? A questão das traqueias, que aqueles tubos, tudo chamado de traqueias, tá? Pode estar contaminado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Outros motivos, logicamente, que desenvolve, né, uma bactéria, tá? Isso vem, logicamente, por conta, aqui, ó. Deixa eu só marcar para vocês. Desenvolve, logicamente, no ambiente hospitalar. Isso acontece muito? Sim. A KPC é uma bactéria, tá? Modificada. Então essa bactéria KPC, ela é, logicamente, geneticamente modificada, tá? Dentro da UTI. Essa bactéria só tem dentro da UTI, tá? Ela simplesmente sofreu mutações, né, por conta da UTI, só para você ver nisso, tá, que a gente vai falar depois. E logicamente a gente tem outras, tá, técnicas, principalmente, tá, técnicas invasivas, como a questão da pneumonia, tá? A pneumonia no hospital a gente tem que tomar muito cuidado, tá? O paciente ele precisa tomar antibiótico, vai prejudicar a hematose pulmonar, vai prejudicar, logicamente, a questão sanguínea, tá? E, logicamente, os ventiladores pulmonares, tá? Isso, ventilação mecânica também. A gente sempre tem que ver as condições do pulmão. O pulmão do meu paciente que fica muito deitado, não faz mudança de decúbito, tá? Isso pode prejudicar muito ele. Fora a questão de acúmulos de líquidos, tá? Na região da pleura, tá? Que aí o meu paciente pode ter líquido pulmonar, que ali o médico ele tem que tirar. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Procedimentos cirúrgicos, tá? Que acontece, meu paciente precisa ficar na UTI. Então, procedimentos cirúrgicos de pequeno ou grande porte, tá? Que necessita de uma UTI,
tá? A gente precisa ficar preparados. Por quê? Porque todos os pacientes, tá, que vão para a UTI, eles são pacientes também de emergência, de situações de emergência. São aqueles pacientes que sofreram um trauma, ou logicamente teve um rompimento, né, principalmente de tendões, ou teve um rompimento, logicamente, do osso que quebrou e foi para fora, fraturas expostas, e ali, logicamente, ele vai ter uma cirurgia de emergência. E a UTI, ela precisa, logicamente, guardar um leito para esses pacientes. Nem sempre a gente tem esses leitos, tá, na UTI disponível, principalmente agora. A gente não tem, mas essas cirurgias de emergência a gente tem que estar preparado para receber esses pacientes depois da cirurgia, tá? E logicamente o hospital hoje em dia está vendo logicamente a cirurgia e logicamente a UTI como olhos, tá? Olhos de faturamento. Porque hoje em dia o que está mais dando dinheiro são cirurgias e logicamente UTI, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A UTI hoje virou uma fonte de renda principalmente para o particular. Então todo paciente que tem uma hipertensão, uma infecção urinária ou uma infecção respiratória, eles vão simplesmente internar meu paciente. Por quê? Porque fratura muito, né? Na verdade eles ganham muito, né? Esse faturamento, tá? Vocês verem nas condições quando vocês recebem aquela cartinha, quanto que você gastou, né? O SUS está mandando isso também, mas no particular eles cobram tudo. Então assim, a diária de uma UTI, ela chega de 1.500 a 5.500 por dia, tá? Isso, tá? Fora o Covid. Agora com o Covid é muito mais, tá?